A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade a mais uma leitura diária da Bíblia, livro de primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Prefácio e saudação. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Ação de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificando, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem,
tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se padecendo sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofrereis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Os deveres das mulheres e maridos cristãos. Capítulo 3. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela parte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como a Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal,
e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelo injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual isto 8 almas se salvaram pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e autoridades, e as potências. Amém e amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E acha estranho não correrdes com eles no mesmo desfriamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendo ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder
para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se as coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de que sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vos sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que eu comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Capítulo 5. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como também tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido escrevi, abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima leitura, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.